Olá, eu sou Heloísa Capelas, eu sou diretora do Centro Hoffman e eu estou aqui hoje para falar para você que nós precisamos fazer uma grande campanha a favor do sim. Sim, eu quero contar para você, vamos votar no sim? Bom, deixa eu te explicar uma coisa. Quando eu aprendi a respeito de infância e como nós aprendemos na infância, eu aprendi a respeito do não. Você sabia que a primeira palavra que a criança fala é não? Não. É a primeira coisa que ela diz. Depois ela vai dizer mamãe, depois ela vai dizer papai, vovó, dinda, enfim. Água é uma palavra que a criança fala bem rápido, mas o não é o primeiro. Você prestar atenção aí nas crianças que você conhece ou nas que conheceu e agora tão grandes, né? E pensando em como a gente aprende o não, eu resolvi gravar a campanha a respeito do sim. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós somos pequenos, nós recebemos inúmeros nãos. Inúmeros nãos. Por isso a gente aprende não. Deixa eu te contar como acontece. Quando o papai e a mamãe diz para você, não mexe aí, não pode descer a escada, não pode subir a escada, não pode pegar o copo, não pode pôr a mão na tomada, não pode bater no seu irmãozinho, não pode... E aí são muitos nãos, às vezes é um não carinhoso, às vezes é não! De susto ou de muito bravo, às vezes é um não batendo na sua mão, porque já falou 3, 4 nãos e... No terceiro, só aprende apanhando. Muito bem. O nosso cérebro tem muita dificuldade de reconhecer o não. Olha só, o nosso corpo trabalha na facilidade e todo o caminho é fluido. Portanto, o nosso corpo todo é construído no fluxo. Tudo funciona de uma maneira harmônica e o nosso cérebro também. E ele vai construir sinapses com assertividade. A criança aprende na observação. Nós humanos aprendemos por cópia e repetição. E nós vamos olhar, observar e reproduzir. Num movimento de assertividade, isto é, num movimento de fluxo. Eu vejo e faço igual, eu vejo e faço igual. E por que eu aprendo desse jeito? Porque o nosso corpo aprende e vive no fluxo. É o fluxo sanguíneo que se mistura no nosso corpo todo, que faz a troca de oxigênio e gás carbônico, o oxigênio traz a nossa nutrição e assim nós vamos num fluxo. É por isso que as nossas sinapses não são construídas com o não, elas são construídas com o sim. Então, todos aqueles nãos que nós ouvimos na infância nos ensinam a ter medo, a recuar e a paralisar, mas não exatamente a não fazer aquilo. A gente está aprendendo, né? Então, hoje, o que eu ensino para os pais? Bem, a cada um não, você precisa falar 3 sims. Fundamental isso. Por quê? Porque você diz não pode e aí você bloqueia uma ação. E agora, para que ela aprenda, ela precisa de 3 podes. Portanto, você precisa dizer sim, sim e sim. Cada não que você falar, você precisa de 3 sims. Porque bloquear a ação não ensina. O que ensina é o que eu preciso ou eu posso fazer. E é o sim que faz isso. Então, se você quiser uma mudança efetiva na sua vida, se você quiser mudar os seus relacionamentos, se você quiser fazer algo diferente do que sempre faz, diga sim. Porque no sim existe conexão neural e aí é possível mudar. Mas a gente tem
tanto medo de dizer sim, porque parece que com o sim eu concordo com todas as barbaridades que acontecem na vida. Eu concordo com os assassinatos, com as guerras, com os estrupos, com as maldições, com as dores. Não, com o sim eu aprendo. Com o sim eu trago mudança. Bem, não há transformação antes da aceitação. E o sim é a aceitação. Então, não significa que você aceitando o assassinato, você está concordando com ele. Mas ele ocorreu, é um fato. Houve um assassino e um assassinado. Você não concorda com isso, mas você aceita o fato. Isso é dizer sim. Mas a gente tem a ilusão de que se a gente disser sim, a gente está concordando. Mas não ao assassinato, considerando que o nosso cérebro tem muita dificuldade de aprender através do não. Eu digo não ao assassino e eu não ensino e não dou o caminho para ele. É assim que acontece na nossa educação. A gente libera uma criança para um salão de festa. Imagine, um espaço bem grandão onde a criança está solta ali. E aí ela anda aqui, ela mexe ali, ela é muito curiosa. E aí ela sobe numa cadeira, ela desce, ela cutuca uma pessoa, ela olha lá em cima, ela vê. De repente, ela vê uma tomada. E ela vai lá para pôr a mão. E aí a gente diz para ela, não pode pôr a mão aí. Ela faz assim. Não pode, ela não registra. O que fica? Colocar a mão aí, colocar a mão aí, colocar a mão aí. Mas você bloqueou a ação. E aí ela fica andando e na cabecinha, colocar a mão aí, colocar a mão aí, colocar a mão aí. Ela vai se distraindo, de repente, o que ela faz? Coloca a mão aí. E aí você diz, não pode colocar a mão na tomada. E ela fala, não pode. E ela fica andando e não pode colocar a mão na tomada, não pode colocar a mão na tomada, não pode colocar a mão na tomada, não pode colocar. Ela volta para colocar a mão na tomada. Aí você vai lá e tira a mão daí, eu já disse. Estou cansada de dizer que não pode pôr a mão aí. Então, você cansa de dizer que não pode e ela cansa de ouvir, põe a mão aí. O não registrou. Porque o caminho neural é muito complicado para o não. E aí ela, pequenininha, não tem neurônio suficiente. Ok, diga sim. Não pode colocar a mão na tomada, mas você pode sentar no chão e desenhar, você pode me dar um abraço, você pode correr lá e dar um beijo na vovó, você pode fazer um desenho, você pode subir na cadeira, você pode cantar no microfone, você pode dar uma volta lá fora. Você dá recurso, você dá caminho para ela. Portanto, cada não que você diz, diga sim, não pode pôr a mão na tomada. E o que pode? Eu me lembro que a minha filha, que hoje tem 15 anos, né? Ela era meu laboratório, né? Nessa altura, quando nós a adotamos, a gente já sabia uma porção de coisas, diferente dos mais velhos, que coitados, né? Eles foram com casca e tudo. Mas essa eu tinha algum conhecimento. E eu então usava esse exercício, não pode e pode, 3 podes. E não tem nada a ver com a tomada, é referência, porque ela vai aprender o que pode. E aí, ela tinha lá os seus 4 anos, e eu não sei o que ela fez, eu não me lembro mais, e eu disse para ela, Duda, não pode! Ela pôs a mão, e só, né? Eu estava nervosa e falei só isso. Ela pôs a mãozinha assim na cintura e disse assim, mas e o que pode? Porque ela estava acostumada que não pode, mas tem outros que pode. É assim que a gente educa a criança. Você vai dar o não positivo para ela, porque você dá o não, mas você dá 3 alternativas que a encantam e que dão caminho. O nosso cérebro funciona do mesmo jeito. E aí a gente diz não às lutas, não às guerras, não às drogas, não. E a gente fala muito não. Você percebeu que não tem adiantado nada? Não às drogas.
O que adiantou? Nunca se usou tanta droga, nunca se traficou tanta droga. Portanto, o não resolve. Diga sim. Sim à saúde, sim ao movimento saudável, sim ao direito à expressão, sim à saúde, sim. E comece a dizer sim. Não, você não vai dizer sim para droga, assim como eu também não vou dizer sim para tomada para criança. Eu direi não, mas eu tenho outras possibilidades. Não às drogas, sim à educação, sim à saúde, sim à família. E aí, eu estou ensinando através do sim. O sim é uma palavra extremamente poderosa. O sim é uma palavra curativa. Então, eu quero lançar hoje uma campanha do sim. Diga sim às adversidades. Elas já aconteceram. Você não está atraindo nada dizendo sim. A gente tem um medo, por exemplo, diga sim à morte. E as pessoas falam, não, pelo amor de Deus, que coisa mais macabra. Ai, eu não quero falar disso. A morte é a única certeza que temos. Nós precisamos conversar sobre a morte. Nós precisamos nos preparar, porque conversar sobre a morte é falar sobre a vida. Que vida eu quero ter? Que velório eu quero ter? Que morte eu quero ter? O que é que eu quero viver? Como eu quero o meu funeral? O que é que eu quero que as pessoas estejam dizendo de mim? Que legado eu construí? E eu só posso pensar nisso se eu falar da morte. Então, se eu falar do não, eu preciso falar do sim. E isso não significa que eu estou indo em direção à morte, quando eu falo sim à morte. Quando eu digo sim às adversidades, eu não estou indo atrás delas, elas já aconteceram. Olha, todo mundo fala isso, mas não vira prática. Não existe nada, absolutamente nada mais concreto nessa vida do que a mudança. A vida é movimento. Nós estamos mudando constantemente. Desde que nascemos, nós vamos num processo de mudança contínuo até o envelhecimento e a morte. Isso é da natureza, o nosso corpo muda o tempo todo. E nós temos uma mania de querer segurar o tempo e não fazer mudança. Isso é bobagem, isso não existe. Isso é caminho para o fracasso. E a gente diz, não, eu não quero. Eu quero ficar aqui, eu não quero fazer diferente, eu não quero mudar. Ok. A vida vai te empurrar. Ela vai te e aí você vai mudar de qualquer jeito, dizendo não aprendeu. Quando a gente diz não, a gente não aprende. Isso é na vida. Isso é para partido político, isso é para posição. Não diga não, eu não quero esse cara, eu não quero esse partido, eu não quero. Não, diga o que você quer. Eu quero. Diga sim à mudança. Qualquer que seja, escolhe, porque quando você diz eu não quero, você dá na mão do adversário, você dá na mão do outro que ele vai fazer. Quando eu digo não para a criança, não ponha o dedo na tomada, eu estou mandando ela pôr o dedo na tomada e ela ainda vai ser punida por isso. Quando você diz não, qualquer um, preste atenção. Diga 3 sims. O que você quer? Para onde você quer ir? Não às diferenças. E aí a gente fala, não, eu quero um mundo de equidades, com possibilidades iguais para todos. Não quero as diferenças. Acabou. O que sobra? Diferença. E se eu digo sim às diferenças, aí sim eu vou em direção à equidade. Eu digo sim às diferenças, eu estou dizendo sim, eu estou a favor delas, elas são diferentes. E eu concordo com as diferenças, eu concordo com as adversidades. Por que é que eu preciso dizer sim?
Eu primeiro preciso aceitar, para depois fazer a mudança. Ora, eu primeiro digo, existe diferença, para depois eu olhar para essas diferenças e ver o que é que eu vou fazer com isso. As pessoas me pedem e dizem assim, como eu faço para desenvolver a minha inteligência emocional? Inteligência emocional é gerenciamento de tudo aquilo que você sente. É você poder gerenciar. A gestão emocional vem da inteligência emocional. Agora, você não é capaz de gerenciar falando não. Você primeiro precisa dizer sim. Pensa numa empresa. Você primeiro precisa dizer sim aos seus colaboradores, sim à meta que foi estabelecida, sim qual é o trabalho, sim em qual setor você está e sim como eu vou gerenciar tudo isso. Dizer não não me dá poder de gerência, porque eu vou criar o caos. Você sabe o caos do nosso mundo agora? Portanto, não. Nós não queríamos a pandemia, não é isso? E ela aconteceu. E adianta dizer não para ela? Como se eu dissesse não e conseguisse afastá-la. Porque se eu disser sim para a pandemia, ela vem para cá e eu vou ficar doente. Não. A pandemia já existe com você ou sem você. Se você estiver vivo ou morto, se você estiver infectado ou não. A pandemia está aí, ela é mundial. Diga sim. E aí, se pergunte, o que é que eu faço com isso? Inteligência emocional exige autorresponsabilidade. E autorresponsabilidade me dá aqui, deixa eu ver o que é que eu faço com isso. E o não faz assim. Mas eu quero te contar um segredo. Tudo que você rejeita gruda. Presta atenção. Tudo que você rejeita gruda. O não é uma grande rejeição, não é? Pois então ele... Sabe por quê? Porque não é fluxo. O sim está no fluxo. Então, sim às adversidades, sim às dificuldades, sim para as minhas dificuldades, reconheça-as. Se eu não sei os meus pontos fracos, como é que eu vou gerenciá-los? Se eu não conheço os meus pontos fortes, como eu vou potencializá-los? Como eles vão ficar ainda melhor com o meu treinamento? Eu só posso fazer isso através do sim. Sim a qualquer tipo de mudança, porque todas as mudanças virão. Sabe qual é a vantagem do sim? Você pode escolher a sua mudança. É muito bacana, porque você pode escolher que mudança você quer fazer para você. Quando você diz não à mudança, não. E ela vai acontecer, independente de você. E você não escolheu. Não é horrível isso? Não. Só atravanca. O não paralisa. O não faz exatamente como a criança. Não põe a mão na tomada. Ela faz só nesse momento. E depois fica completamente perdida. Porque não sabe o que fazer, não tem referência e fica na cabecinha dela, tomada, 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 tomada. Porque é isso que o nosso cérebro registrou. E toda vez que você diz não, sem dizer 3 sims, quais são as possibilidades? A possibilidade de viver, a possibilidade de usar a tecnologia, a possibilidade de conversar com vizinhos via interfone, a possibilidade de... Nossa, outro dia eu bati um papão com a minha vizinha do 141 por interfone. Ela me ligou e nós ficamos conversando, olha que delícia. É uma possibilidade, eu jamais faria isso numa pandemia, jamais. Mas eu disse sim. E aí existem tantas possibilidades. Eu disse sim, e aí eu aprendi mais, eu pude ler mais, eu pude me distrair mais, eu pude estar mais com os meus estando longe, porque daí eu sabia que eu tinha tempo, ele tinha tempo, ela tinha tempo e a gente marcava reuniões e zooms para contar.
Os meus sobrinhos filmavam os filhos em casa fazendo todas as artes e passavam para mim. Olha que delícia! Acho que eu nunca os vi tanto via internet como sem a pandemia. Sem a pandemia, a gente se encontra de vez em quando. Na pandemia, uma vez por semana, pelo menos, eu tinha novidades deles. Diga sim. Diga sim a qualquer tipo de movimento. E você não está concordando. Sim, sim, eu aceito. Sim, eu quero mudar. Sim, eu crio possibilidades. Claro que você vai dizer não ao roubo, não à morte, não ao desrespeito, não à violência, não à morte de mulheres, não à iniquidade. Claro que você vai dizer não, mas você precisa estar preparado para dizer 3 sims. Então, ao que você quer dizer sim? Nós temos que combinar. Essa história de falar nunca mais vou falar não também é bobagem. E dizer que o não tem poder, claro que tem. O não me separa do outro. O não me diz eu não quero. Fica aí e eu fico aqui. É super importante a gente dizer não. O não permite limite. O não me machuca. Eu não deixo o outro chegar. Na violência doméstica é fundamental o não. Mas só o não. Não adianta. Por quê? Porque a pessoa fica, não faça isso. Faça isso, faça isso, faça isso. Eu não quero, eu não aceito, eu não gosto que você se aproxime. Mas você pode estar aí com seus filhos, você pode trabalhar no escritório, você pode jantar com a gente. Acabou, você deu 3 possibilidades e estabeleceu o não como limite, isso é fundamental. Mas a minha campanha, o que eu quero dizer para você é o que é que você quer. Diga sim. As pessoas dizem assim, Elô, estou tão feliz, estou tão contente, porque eu descobri o que eu não quero. Nossa, eu já dei um passo enorme, eu já sei o que eu não quero, eu estou super contente. E eu digo, sei. E serviu para quê? Só para dizer não. O que é que você quer? Quais são os 3 sims que você vai dizer? O que eu quero? Eu digo não à pobreza. Eu quero abundância, sim a prosperidade, sim a minha capacidade de trabalho. Não ao desrespeito, sim ao amor, sim à saúde, sim à sabedoria. Não precisa estar ligado ao respeito ou ao desrespeito. O que precisa é de caminho. E vamos combinar, nós nunca precisamos tanto de caminho como agora. A gente tá que nem barata tonta, a humanidade, nós não sabemos para que lado a gente vai. Nós não temos a menor ideia. E a gente fica aqui que nem barata tonta, sem saber o que vai acontecer ou o que está acontecendo. Ou para onde a gente vai. Porque nós estamos dizendo não. Não, eu não quero mais isso, não, eu não quero usar máscara, não, eu não quero sair, não, eu quero sair, não, essa pandemia, não, as mudanças, não ao governo, não, não, diga sim. Mas o começo da história, vem comigo, é dizer sim para você. Dizer sim para você significa olha para você, se dá um tempo, se encha de possibilidades, presta atenção onde você está, diga sim para este momento. Não negue a sua tristeza, a sua raiva, o seu inconformismo, a sua atrapalhação, os seus erros. Diga sim, eu tô aqui, sim, eu sou isso. E aí, a partir daí, o que é que você quer? Encontre-se primeiro, conheça-se primeiro, se aproprie da sua inteligência emocional, comece a gerenciar o seu sim e o seu não. Diga não a tudo que você não quer, mas você precisa de 3 sims. Então, presta atenção a tudo que você tem dito não na vida. E a cada um, pensa, a cada um,
você tem que determinar 3 sims. Cada um 3 sims. Então você tem uma tarefa de casa. Vem comigo, olha para você, diz sim para você. Diz sim para o seu amor próprio, diz sim para o seu crescimento, diz sim para a sua transformação. Diz sim, eu nunca agradeci tanto um momento da minha vida como eu tenho agradecido esse. E acontecem coisas sim desagradáveis que eu não gosto, que me deixam triste. Mas eu digo sim. E a partir daí, eu me pergunto, o que é que eu faço com isso? E eu quero te contar, eu tenho feito coisas tão bacanas com as adversidades. Diga sim. Eu tenho feito coisas muito bacanas com as minhas dores. Eu tenho dito sim para os meus amores. Diga sim a toda a sua capacidade de amar. Diga sim e diga não. Diga não, eu não quero mais me machucar. Eu quero amor. E aí, se eu quero amor, o que eu preciso fazer? Não adianta pedir. Eu quero amor, portanto, diga sim ao amor, ame. Eu quero saúde, não adianta pedir. Não tem saúde fora. Diga sim à sua saúde e pratique a saúde. O que é que vai provocar saúde em você? Eu quero amor, quero saúde e quero família, ok? A família não vem de graça, é uma construção. Portanto, qual é a construção que você vai fazer para estar do jeito que você quer? 3 sims. Porque você disse não, não, eu não quero mais a dor. E aí, o que eu quero? E aí, quando o que é que eu quero, qual é a minha responsabilidade? O que é que eu preciso fazer? Essa é a minha parte. Diga sim para você. Sim, você merece. Sim, é possível. Sim, vem. A hora que você quiser. Eu tô aqui com autoconhecimento disponível através do processo Hoffman. Diga sim.